Revelar dos projetos que são apresentados a essa casa, do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade e da técnica legislativa. Portanto, essa comissão, ela não analisa as questões de méritos relacionadas, né, se o projeto é bom ou se ele é ruim, né? Então, a nossa missão aqui é analisar os projetos apenas do ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade. Aos senhores parlamentares acerca da ata 31/2018, disponibilizada no sistema. Pela aprovação. Também pela aprovação. Aprovada a ata, nós passamos a fase da distribuição. O projeto de lei 197/2018 do Ministério Público Estadual, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos básicos dos servidores do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Eu estou avocando projeto de lei mensagem do Poder Executivo 58/2018, veto total projeto de lei 144/2018, de autoria do deputado Pedro Kemp, que torna obrigatório o registro da quilometragem dos veículos na base de dados do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Estou distribuindo ao deputado Renato Câmara. E, por último, o projeto de lei 196/2018, de autoria do deputado Felipe Ouro, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul publicar nas faturas mensais dos consumidores e em sítio eletrônico oficial informações detalhadas a respeito das oscilações de energia, indicadores de qualidade e da outras providências. Estou distribuindo ao ilustre deputado Lídio Lopes. Feita as distribuições, nós passamos à fase das devoluções dos projetos que são submetidos à carga de cada parlamentar. Eu passo a palavra ao deputado Enel Fellini para que possa promover a devolução dos projetos sob sua responsabilidade. Com a palavra, deputado Enel Fellini. Nobre deputado Barbosinha, deputado Renato Câmara, aqui presente, público que nos assiste, telespectadores, eu tenho um projeto 195/2018, deputado João Grandão, que declara de utilidade pública a Associação de Produção Familiar Terra Viva, Piá Savana, município de Japorã, baseado numa análise relativamente profunda, percebemos que tem que se fazer alguma correção, baseado no artigo 6 da Lei Estadual 3.498, e já falamos com o autor do projeto, o qual estaríamos fazendo a devolução ao mesmo, senhor presidente, para que ele faça algumas correções que são necessárias para darmos andamento ao projeto de lei da vossa autoria. Eu acolho a manifestação do deputado Enel Fellini. Era o que tínhamos para o momento, não tem nenhum outro projeto a ser devolvido. Eu agradeço e é importante, deputado Enel Fellini, esse padrão que nós estamos adotando, né, de, quando possível, devolver ao autor, né, para poder fazer adequação e, se possível, aproveitar o projeto, né. Portanto, restitui-se o presente projeto de lei ao seu autor, deputado João Grandão. Eu passo a palavra ao deputado Renato Câmara para as suas devoluções, agradecendo ao deputado Enel Fellini. Senhor presidente, nobre colega deputado Enel Fellini, público presente, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia, meu bom dia. Além de saltar aqui o deputado Cabalmi,
todos os assessores aqui presentes. Tem dois projetos, senhor presidente. O primeiro deles é o 50%. projeto de decreto legislativo número 006/2018, de autoria da mesa diretora, que ratifica os convênios de ICMS, ajustes do CINIF. E protocolos do ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS. O relatório, a mesa diretora desta Casa de Leis, Coloca o S assim, coloca aqui regimentais, apresenta o presente projeto coloca o dedo aí. de decreto legislativo que Só colocar o dedão. os convênios do ICMS, ajuste do CINIF. CINIF e protocolos do ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Consoante o dispositivo do artigo 63 da Constituição Estadual, compete privativamente à Assembleia Legislativa aprovar convenções e ajustes de que o Estado seja parte e ratificar os que, por motivo de urgência e do interesse público, foram efetivados sem prévia aprovação. Ademais, de acordo com o artigo 152 da Constituição Estadual, as deliberações do Conselho de Política Fazendária em matéria tributária de competência do Estado terão sua vigência condicionada à aprovação pela Assembleia Legislativa. Nesse contexto, tem-se que a matéria em discussão trata de assuntos sobre a guarida do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 89 da Constituição Estadual, que diz que compete privativamente ao governador do Estado celebrar convênios com a União, com outros estados e com os municípios. Há de referendo na Assembleia Legislativa. Assim, após verificados os requisitos constitucionais formais, afere-se que a proposição respeita igualmente as demais normas de cunho material. Portanto, voto pelo reconhecimento da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto Decreto Legislativo número 006, sendo o parecer favorável à sua tramitação, senhor presidente. Como vota o deputado Daniel Felini? Com o relator. Registro e agradeço a presença do deputado Cabalmi e indago como vota. Também com o relator, senhor presidente. Bom dia a todos. Também acompanho o ilustre relator e a palavra continua com o deputado Renato Câmara. Senhor presidente, projeto de lei número 190/2018, de autoria do deputado presidente Júnior Bock, que declara de utilidade pública estadual a associação Movimento Mãe Águia de combate à violência sexual cometida contra crianças e adolescentes, com sede e foro no município de Campo Grande, Goiás. Na sua justificação, o autor afirma que a entidade se apresenta em pleno funcionamento e alcançando excelentes resultados de acordo com os objetivos estatutários. Meu relatório, após observado todos os requisitos, e além disso, no que diz respeito à técnica legislativa, nada a ser modificado, visto que a proposição atende aos ditames da Lei Complementar número 95. Desta feita, o nosso parecer é favorável à sua tramitação, senhor presidente. Com voto, deputado Daniel Felini. Com o relator. Deputado Cabalmi, como vota? Também acompanho o relator. A palavra continua com o deputado Renato Câmara, também acompanha o relator. Esses eram os projetos que estavam sobre a minha carga, senhor presidente. Eu agradeço ao deputado Renato Câmara e passo a palavra ao deputado Cabalmi
para que possa promover as suas devoluções. Senhor presidente, colegas deputados, público presente nessa casa, equipe de trabalho, público que nos assiste, nos ouve pela TV e rádio Assembleia. Apenas, senhor presidente, para o dia de hoje, um projeto sobre a minha responsabilidade para ser relatado. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer jurídico, projeto de lei 191/2018, processo 314/2018. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do ilustre deputado Júnior Mor, que declara de utilidade pública estadual o grupo de dança Anjos Dourados, com sede no município de Ladário, MS. Em sua justificativa, o autor explica que o grupo em questão é uma sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos e que apresenta em pleno funcionamento, alcançando excelentes resultados de acordo com os objetivos estatutários, atuando também na promoção e defesa dos direitos sociais, além de difundir a cultura, esporte, lazer e a recreação. Da constitucionalidade, legalidade e redação. De início, verifica-se que o projeto, ora apresentado, é de iniciativa do nobre parlamentar, visto que, se valendo da prerrogativa esculpida no caput do artigo 67 da Constituição Estadual, apresentou a referida proposta, que neste momento passa a ser relatada. Pois bem, conforme preconiza o artigo 46, inciso 1, a linha A do regimento interno dessa Casa de Leis, compete a esta Comissão de Constituição, de Justiça e de Redação analisar os aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnica legislativa das proposições, motivo pelo qual incumbe aos membros desta emitir parecer fundamentado com base nos ditames da Carta Magna e da legislação infraconstitucional. Destaca-se que o proponente fez a juntada da documentação necessária exigida pela Lei Estadual 3.498, de fevereiro de 2008, que trata sobre o processo legislativo, administrativo e cancelamento de declaração de utilidade pública. Ademais, o referido ordenamento supramencionado determina ainda que poderão ser declarados de utilidade pública as instituições que se dediquem às atividades incumbidas em seu artigo 3º, que façam constar em seu estatuto as determinações elencadas no artigo 6º, parágrafo 11, que artigo 6º, 11, que junte na proposta o estatuto social e demais documentos exigidos. Em atenção às exigências que foram supridas, faço constar que não houve encontrado qualquer óbito que impeça a sua regular tramitação. Disposições finais. Portanto, dentro dos limites de competência legislativa do Estado e pelo conjunto normativo que rege a matéria, sou favorável pela concessão de declaração de utilidade pública estadual do grupo de dança Anjos Dourados, com sede no município de Ladário, MS. É o meu parecer. Plenário de Câmara, 7 de outubro de 2018. É o parecer, senhor presidente. Como vota deputado Enel Felini. Com o relator. Deputado Renato Câmara. Acompanho o nobre relator. Também acompanho o parecer do ilustre relator, deputado Cabalmi. A palavra continua com Vossa Excelência. Conforme já havia informado, senhor presidente, é a única matéria que eu tenho para ser relatada no dia de hoje. Depois eu te digo que eu estou aqui numa reunião. Cadê o projeto? Antes de iniciar aqui as minhas devoluções, nós temos aqui o deputado Renato Câmara, que é presidente da nossa Comissão
de Orçamentos da Assembleia Legislativa, e aos ilustres deputados Enel Felin e deputado Cabalmi, nós temos aqui a mensagem do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2019, que é o nosso orçamento do Estado de Mato Grosso do Sul. E temos também a revisão do PPA, do plano plurianual para o período 2016-2019. E conversando aqui com o deputado Renato Câmara, nós estabelecemos aqui uma data para a apresentação das emendas ao orçamento, estabelecendo a data de 16 de novembro. Então, né, já estabelecemos aqui, deputado Cabalmi, que os senhores parlamentares terão até o dia 16/11 para a apresentação das emendas ao orçamento, para que dê tempo da gente possa já, se possível, né, na mesma semana, analisar as emendas e já apresentar o parecer já, né, do orçamento, do PPA, já acrescentado das emendas dos senhores parlamentares. Portanto, até 16/11, o prazo para apresentação das emendas parlamentares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Cabalmi. Em síntese, é um prazo curto, né? 9 dias, para a apresentação das emendas. Eu peço a Vossa Excelência de propagar em plenário, dar divulgação em plenário, né, para que os colegas que queiram apresentar essas emendas possam aproveitar desse pequeno espaço que tem para fazer as suas emendas. Perfeito. Nós temos aqui a mensagem número 47/2018 do Poder Executivo Estadual, que é veto total ao projeto de lei 108/2018, de autoria do Ministério Público Estadual, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos base dos servidores, do quadro de servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Apenas aqui para esclarecer os senhores parlamentares, esse veto total de autoria do Governo do Estado foi relatado pelo deputado Renato Câmara, que apresentou parecer pela rejeição do veto. Em razão do parecer, eu pedi vistas e estou apresentando aqui, deputado Renato Câmara, um parecer pela manutenção do veto. E, ao mesmo tempo, o Ministério Público Estadual já apresenta um outro projeto, fazendo a adequação apenas da reposição inflacionária do período de janeiro a junho de 2018. E as razões aqui, deputado Enel Felin, do meu parecer aqui, pela manutenção do veto, é que o senhor Procurador-Geral de Justiça não se atentou ao prazo para apresentação da proposta, que em ano eleitoral ela se submete aos limites impostos pela Lei Federal 9.504/97. Obviamente que o Ministério Público ele apresentou aqui a declaração de ordenador de despesa, e em que pese o parecer do ilustre Procurador-Geral, trazendo os fundamentos inerentes à constitucionalidade e legalidade da matéria, né, afirmando que o Ministério Público não estaria submetido ao regramento da legislação eleitoral, né, com a devida vênia, nós estamos aqui discordando, uma vez que nosso entendimento é que todos os poderes, né, aqui, órgãos da administração pública direta ou indireta, estão submetidos aqui ao regramento da legislação eleitoral, lá no artigo 21 da Lei Complementar Federal 101/2000, também que veda, além da Lei 9.504/97, que é a legislação eleitoral, nós temos também a Lei Complementar Federal 101/2000, que veda a sanção e publicação de ato normativo que resulta no aumento de despesa com o pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao término do mandato do chefe do Poder Executivo. No caso específico aqui, há uma exceção
quando o projeto de lei, ele se limita apenas a fazer a reposição, a recomposição da perda inflacionária. Portanto, com a vênia aqui do ilustre Procurador-Geral de Justiça e também do parecer do deputado Renato Câmara, nós estamos manifestando aqui pela manutenção do veto. E até eu gostaria de indagar o deputado Renato Câmara, não é? Embora já tenha apresentado parecer, da possibilidade de acompanhar o voto revisor, até porque já não levaríamos essa matéria, acho que a plenário, né, uma vez que seria, se for o caso, por unanimidade, já vou apresentar o parecer acerca da nova proposta apresentada pelo Ministério Público Estadual, uma vez que nós dialogamos. Senhor presidente, Sim. Na verdade, não teria nenhum prejuízo, porque partiu do Ministério Público a decisão de entender que tem que ser apenas corrigido a inflação do período e que, na verdade, nós o acompanharíamos. Portanto, aqui eu já até gostaria já de que nós fizéssemos já em bloco, já, né, esse questionamento, deputado Cabalmi, porque eu já estou apresentando aqui, né, já foi distribuído, nós estamos apresentando parecer, a mensagem aqui do senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Paulo César dos Passos, que apresenta o projeto de lei 108/2018, que visa revisar o vencimento dos servidores, né, no percentual de 2,60%. Então, o anterior era de 5 e alguma coisa aqui, e esse agora de 2,60, que é o índice do IPCA, acumulado de 1º de janeiro a junho de 2018, aqui para amenizar, né, atenuar as perdas aqui dos servidores do Ministério Público, uma vez que esse projeto não teria problema se ele tivesse sido apresentado fora do período eleitoral. Fora do período eleitoral. Né? Então, é evidente que eu estou apresentando aqui parecer favorável, né, ao projeto de lei 197/2018, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos, e aqui apenas o período acumulado de 1º de janeiro a 30 de junho, né, com efeitos a partir de 1º de julho de 2018, né, e aqui é o índice acumulado. Então, nós vamos primeiro analisar sobre a questão do veto total. Né? Eu estou aqui pela manutenção do veto. Como vota deputado Enel Felino, ao tempo que registro e agradeço a presença do deputado Lídio Lopes. Né? Achamos correto, pertinente e acompanhamos o revisor no sentido de darmos andamento ao novo projeto. Deputado Cabalmi. Senhor presidente, tendo em vista a alteração em comum acordo com os interessados, ou com o interessado, que é o doutor Paulo Passos, não há por que argumentar o voto de Vossa Excelência e a tramitação da matéria. Eu também acompanho o relator, tendo em vista as mudanças que adequou à legislação terem sido realizadas em comum acordo. Então, eu voto favorável. Com vota deputado Lídio Lopes. Só para esclarecer Vossa Excelência, sobre a matéria do... Não sei se Vossa Excelência acompanhou aqui. Havia discutido ontem lá. Isso, exatamente. Então, o Ministério Público apresenta um novo projeto de 2,60. Aí eu estou apresentando como revisor o voto pela manutenção do veto e, ao mesmo tempo, que apresento parecer favorável aos 2,60, de recomposição aqui da perda inflacionária de 1º de janeiro a junho de 2018, com efeito a partir de 1º de julho. Eu acompanho Vossa Excelência a manutenção do veto e também pela tramitação do novo projeto apresentado. Então, já indago ao deputado Enel Felino como vota em relação ao novo projeto de 2,60. Acompanho o relator. Deputado Cabalmi, em relação ao novo projeto de 2,60. Também, senhor presidente, acompanho o relator, para que a matéria siga para plenário, para ser votado e colocado, com certeza, na folha de vencimento, para que os mesmos possam recuperar essa perda salarial. E eu indago ao deputado Renato Câmara, tanto quanto com o veto e quanto com o novo projeto. Deputado Barbosinha, tendo em vista a legalidade dessa alteração
e ao diálogo que Vossa Excelência muito bem tem conduzido a presidência da CCJ, para que a CCJ possa, no tempo mais breve possível, resolver problemas de todos os poderes aqui e também da população. Então, eu acompanho Vossa Excelência. Então, o deputado Renato Câmara, então, acompanha, então, o revisor revê o seu voto de relatoria, acompanha, então, por unanimidade, os votos pela manutenção do veto ao projeto de lei 108/2018 e, por unanimidade, pela aprovação do projeto de lei 197/2018, de autoria do Ministério Público, que prevê a revisão. Mensagem 45/2018, do Poder Executivo Estadual, veto total projeto de lei 267/2017, autoria do deputado Renato Câmara, que dispõe sobre a validade de procedimentos pertinentes à emissão de notas fiscais por pescadores profissionais do Estado de Mato Grosso e da outras providências. O Poder Executivo, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 70 e no inciso 8 do artigo 89, ambos da Constituição Estadual, no uso de suas atribuições constitucionais, lavrou o veto total do projeto de lei 267/2017, sob a justificativa de que o projeto de lei possui vício formal de iniciativa, usurpando competência legislante do Poder Executivo Estadual, ao adentrar em tema concernente ao funcionamento da máquina administrativa e às competências dos órgãos públicos, CEFAS. Submetido a essa comissão, e tendo como relator o nobre deputado Lídio Lopes, recebeu parecer favorável ao projeto e pela rejeição do veto. Entretanto, que pesa o bem lançado parecer, dada a complexidade da matéria, visando sanar dúvidas quanto à sua natureza, pedi vista para poder analisar melhor as razões do veto. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º, artigo 260, passa a proferir o parecer. Em análise conjunta do projeto de lei com as razões do veto, é possível verificar que a proposta foi apresentada sem realizar estudo de impacto financeiro que sua implementação pode vir a gerar ao Estado, bem como sem proceder com análise sobre a viabilidade quanto à possibilidade de serem realizadas mudanças no sistema de emissão e gerenciamento de nota fiscal utilizada pelo Estado, interferindo assim sem autorização ou aceito do Poder Executivo diretamente nas suas funções desempenhadas pela Secretaria de Fazenda. Nota-se no autógrafo final do projeto de lei que o mesmo, além de dispor da estrutura da administração pública, estabelece atribuições aos servidores públicos que precisariam dedicar tempo para adequar o sistema de emissão e gerenciamento de notas fiscais, bem como vem a interferir na logística que hoje vem sendo utilizada no que diz respeito ao controle de impostos. Sob essa perspectiva, não há como ser contrárias as razões de veto apresentadas pelo Poder Executivo, vez que sua competência estar-se-ia, de fato, sendo usurpada pelo legislador estadual. Nesse sentido, verifique-se que a Carta Federal de 88 estabelece no artigo 2º a independência e harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, cuja disposição equivalente encontra-se consignada no mesmo dispositivo da Constituição Estadual, que impede que haja interferência entre os respectivos poderes, principalmente no que se refere ao poder legislar sobre normas que versem a respeito de sua estrutura ou servidores. No mesmo contexto, a Carta Federal estabelece nas alíneas B e D, inciso 2, parágrafo 1º do artigo 67, que ao governo do Estado cabe a competência privativa para legislar sobre os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, bem como sobre a criação, a estrutura e as atribuições da Secretaria de Estado e dos órgãos da administração pública, sendo tal preceito sedimentado pela Constituição Estadual nos incisos 5, 9 e 10 do artigo 89. Poder legiferante do legislador estadual encontra fundamentos nos artigos 62 e 63 da Carta Estadual e nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal e não abrange adentrar nas matérias tidas como privativas e exclusivas do Poder Executivo. Cabe ainda mencionar que a proposição estaria envolvendo diretamente a Secretaria de Estado de Fazenda, órgão pertencente à administração pública do Estado, interferindo assim diretamente na execução de seus trabalhos. Assim, tendo em vista que, apesar de louvável, a presente proposição padece de vício formal e insanável inconstitucionalidade, não nos resta outra alternativa senão a de recomendar a manutenção do veto. Importante registrar aqui, deputado Renato Câmara, a nossa reunião que nós realizamos, com a Secretaria de Fazenda para tratar do assunto e da possibilidade que ficou aberta
não é, de que esse assunto possa ser discutido com a Fazenda na mudança dos critérios. A proposta do deputado Renato Câmara é louvável. Eu entendi bem qual a preocupação dele. Hoje, o pescador ele emite uma nota, né, e ele tem um prazo de validade hoje de 90 dias. Né, e a proposta do deputado Renato Câmara é que esse prazo de 90 dias seja estendido, porque em 90 dias ele precisa justificar, ele tem que devolver essa nota e justificar a não utilização, na verdade, justificar a não utilização dela. Se ele não o fizer, né, dentro desses 90, ele tem mais um prazo depois dos 90 e 30 dias, né? Se ele não o fizer, ele é sancionado com multas, né? E tudo mais. E a proposta, a justificativa do deputado Renato é do tempo que o pescador leva. Ele, né, embrenha-se nos rios, a dificuldade para poder ter acesso aos meios, né, de informática, né, para poder fazer isso. Agora, como nós analisamos do ponto de vista da constitucionalidade, há uma indevida interferência mesmo na máquina pública, porque você altera a regra que a Fazenda hoje tem na legislação, né, da Secretaria de Fazenda, nas resoluções da Secretaria de Fazenda. Então, nesse aspecto, nós apresentamos aqui pela manutenção do veto, mas abriu-se a possibilidade de que, se não nos 10 meses, mas ao menos possa ser elastecido esse prazo. Então, é só para justificar que, do ponto de vista de mérito, o projeto é bastante louvável, mas eu estou aqui votando aqui favorável à manutenção do veto, contrário ao voto do relator Lídio Lopes, que é pela rejeição do veto. Né? Pela ordem. Pela ordem, deputado Renato Câmara. Quero aqui também louvar, é louvável a atitude do deputado Barbosinha, como presidente desta comissão, que nós nos reunimos com os responsáveis pela emissão das notas e ficou em aberto essa modificação que esse programa que emite as notas fiscais, ele está em evolução. Então, está agendado, né, para que, diante também dos hortifruti granjeiros que têm problemas com essa emissão de notas, fazer uma revisão, né, geral de todas as emissões das notas. E é importante colocar que essa reivindicação é uma reivindicação de todos os pescadores que têm sofrido com a burocracia. Né? A burocracia ela é necessária, é forma de controle, mas em alguns casos ela acaba afastando, né, aquele que vai utilizar o sistema do processo formal. E é o caso dos pescadores que pegam seu barco e vão buscar o peixe e o sustento da sua casa. Mas foi muito importante essa discussão para que se possa ter uma abertura, um diálogo e uma programação para que se possa ser resolvido isso. E eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a atitude do nosso presidente Barbosinha. Eu agradeço ao deputado Renato Câmara e aí, deputado Lídio Lopes. Uma das questões levantadas pela Fazenda também é a questão do princípio da isonomia tributária, porque não é apenas em relação aos pescadores, também, como o deputado disse aqui, os hortifrutis também. Né? Você mexeria na legislação para você também tem que, teoricamente, aí, pelas mesmas razões, eles reivindicam o mesmo tratamento. Né? Então, teria que fazer uma análise conjunta para que, na alteração, possa também, dentro do princípio da isonomia tributária e do banho aqui nos meus pareceres, né? A gente possa tratar desse assunto com a importância que ele merece. Acabei aqui de dar um banho aqui nos projetos aqui. Falando com a mão aqui, fica empolgado aqui, né, deputado Lídio Lopes? Então, eu indago aqui, só esclarecendo aqui, então, o voto do deputado Lídio Lopes é pela rejeição do veto e o voto do revisor pela manutenção. Como voto do deputado Enel Filino? Eu voto a favor do veto. Pela manutenção, Pela com revisão. com revisor. Pelo revisor. Deputado Cabalmi. O revisor é a favor do veto. Pela manutenção do veto. Manutenção do veto. Isso. Eu vou votar com o deputado Lídio Lopes. Vamos chegar lá. Com o relator. Contra
Pela rejeição do veto. A rejeição do veto. Então, só para registrar, voto com o revisor, deputado Enel Fellini, e com o relator pela rejeição do veto, deputado Cabalmi. Oi? E deputado Renato Câmara, sim também, deputado Renato Câmara, como vota? Ele é autor, né? Bom, apesar que o veto ele tem que votar. Eu sou contra o veto. Tá, então, deputado Renato Câmara, deputado Cabalmi e deputado Lídio Lopes pela rejeição do veto, deputado Barbosinha e deputado Enel Fellini pela manutenção do veto. Assim mesmo. Um voto molhado. Falando com as mãos aqui, deu um banho. Mensagem 52/2018 do Poder Executivo. Veto total, projeto de lei 165/2017, de autoria do deputado Maurício Picarelli, que estabelece medidas protetivas e procedimentos para as casos de violência contra os servidores do quadro da Secretaria do Estado de Educação lotados nas escolas públicas estaduais. Poder Executivo aqui lavrou o veto total, projeto de lei, sob a justificativa de o projeto de lei possuir vício de iniciativa, uma vez que interfere na estrutura e nas atribuições da Secretaria e dos órgãos da administração pública estadual. Conforme as razões apresentadas pelo governador, providências tomadas dentro das estruturas funcionais pertencentes à administração pública, tais como a adoção de medidas protetivas e procedimentos de combate à violência contra os servidores, constituem ato típico de administração, cuja iniciativa legislativa compete exclusivamente ao governador. Submetida a esta comissão e tendo como relator o nobre deputado Lídio Lopes, recebeu parecer favorável ao projeto e pela rejeição do veto. Tendo dúvidas, pedir vistas, né, para poder analisar melhor as razões de veto, estou emitindo o meu parecer. Louvável e de grande relevância, quanto ao mérito, a proposta pretende estabelecer no âmbito da rede pública estadual de ensino procedimentos e medidas protetivas a serem tomados contra violências cometidas ao servidor do quadro da Secretaria de Estado de Educação. Nota-se no autógrafo final do projeto de lei que o mesmo, além de dispor da estrutura da administração pública, estabelece atribuições e atos a serem tomados por servidores públicos, bem como impõe sanção de ordem administrativa, civil e referencialmente penal por seu descumprimento. Nesse sentido, verifica-se que a Carta Federal de 88 estabelece no artigo 2º a independência e a harmonia entre os poderes, cuja disposição é equivalente enquanto-se consignado no mesmo dispositivo da Constituição Estadual, o que impede que haja interferência entre os respectivos poderes, principalmente no que se refere ao poder de legislar sobre normas que versem a respeito de sua estrutura ou servidores. No mesmo contexto, a Carta Estadual estabelece nas alíneas B e D, inciso 2, parágrafo 1º do artigo 67, que ao governo do Estado cabe a competência privativa para legislar sobre os servidores públicos do Estado e seu regime jurídico, bem como sobre a criação, a estrutura e as atribuições da Secretaria de Estado e dos órgãos da administração pública. A medida contraria a Lei Estadual 4.640/2014, que dispõe sobre a estrutura básica do Poder Executivo do Estado e que estabelece, no artigo 18, inciso 1 e 8, a competência da Secretaria de Estado de Educação para a formulação da política educacional do Estado, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como a definição das metas governamentais, elaborando os planos, os programas e os projetos e as atividades educacionais, exercendo sua administração, por intermédio das unidades orgânicas e dos mecanismos integrantes da sua estrutura, bem como cabe à respectiva secretaria exercer o controle e a fiscalização de estabelecimentos de ensino de diferentes graus e níveis, de acordo com o estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação, e a prestação de assistência técnica, a supervisão e a fiscalização de estabelecimentos municipais e particulares de ensino.
Cabe ainda ressaltar que a proposta estaria envolvendo diretamente a Secretaria de Estado de Educação, órgão pertencente à administração pública do Estado. Assim, tendo em vista que, apesar de louvável, a presente proposição padece de vício insanável de constitucionalidade e legalidade, não nos resta outra alternativa senão a de recomendar a manutenção do veto. Outra questão aqui é que o regimento escolar aplicável a toda a rede estadual de ensino fora recentemente revisado e dispõe de seção própria, que disciplina o comportamento dos seus alunos e das atribuições e responsabilidades dos gestores escolares, bem como dos pais ou responsáveis, conforme a resolução Secretaria de Estado número 3.280, 17 de maio de 2017, elencando os deveres e proibições direcionadas aos alunos, bem como sanções disciplinares aplicáveis conforme a natureza da infração, contemplando, portanto, a matéria veiculada no projeto de lei. Estabelece ainda o dever dos gestores escolares de comunicar à autoridade policial e ao conselho tutelar caso a conduta do estudante configure crime. Também, do ponto de vista material, temos que os servidores do quadro da Secretaria de Estado de Educação já estão amparados pela legislação estadual e por programas estaduais instituídos para coibir a violência dentro das unidades escolares da rede estadual de ensino, tais como o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Executivo, Lei 1102/90, o Regimento Escolar da Rede Estadual de Ensino, o Programa Cultura, Arte e Paz, CAP, que tem como um dos eixos principais o combate à violência, e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Familiar, Violência Escolar, estabelecido pela Lei 3.364, de 22 de fevereiro de 2017. Portanto, por essas razões, entendo que o projeto do deputado Maurício Picarelli adentra a seara específica do Executivo Estadual, razão pela qual voto pela manutenção do veto, contrariando, mais uma vez aqui, embora bem lançado, voto do deputado Lídio Lopes. Como voto? Como vota deputado Enel Felino? O revisor. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho, nobre relator. Relator ou revisor? O relator é pela rejeição do veto, o revisor aqui é pela manutenção do veto. Pela manutenção do veto. Como voto deputado Cabalmi. Senhor presidente, também acompanho o revisor pela manutenção do veto. Portanto, deputado Barbosinha, Enel Felino e Renato Câmara pela rejeição do veto, enquanto que o relator deputado Lídio Lopes, aliás, o deputado Lídio Lopes pela rejeição do veto, deputado Barbosinha pela manutenção do veto. E aqui vamos fazer aqui um voto molhado aqui, né? Projeto de Lei 186/2018 dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do quadro pessoal de apoio técnico administrativo da Defensoria Pública. Não, isso aqui já foi. Não, aqui é outro projeto. Um projeto da Defensoria Pública Estadual que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de pessoal de apoio técnico administrativo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto atende um termo de ajustamento de conduta para a substituição dos cargos, né, hoje de livre nomeação por concursados. E a Defensoria Pública ela apresenta aqui esse projeto que tem por escopo readequar a sua estrutura para, em atendimento às recomendações do Ministério Público Estadual, abrir o concurso público para preenchimento de seu quadro permanente, o que em muito beneficiará, né, o próprio órgão e toda a população sul-mato-grossense. Apesar de não haver um aumento imediato de despesa, a proposta vem encaminhada com previsão de gasto com pessoal inerente à realização de concurso público. Aqui, na verdade, a própria Defensoria justifica que não haverá acréscimo, uma vez que ela vai fazer a substituição. Ela afasta, né, o nomeado e chama o concursado para poder
fazer essa recomposição do quadro. Verifica-se de pronto que a proposta em epígrafe pretende reorganizar a estrutura funcional da Defensoria Pública, estruturando as atribuições desenvolvidas pelo novo quadro de pessoal de apoio técnico administrativo, com renomeação e transformação de novos cargos, bem como revogar a Lei Estadual 4.338/2013, que atualmente trata da situação dos servidores do quadro auxiliar da Defensoria Pública Estadual. Sob esse escopo, verifica-se que as normas de organização funcional e estrutural da Defensoria Pública são fixadas na Lei Complementar 111/2005, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 134 da Constituição Federal. A Lei Complementar 111/2005 dispõe a competência do Defensor Público Geral para encaminhar a esse Legislativo o projeto de lei aqui que trata da criação e extinção de cargos e de seus serviços auxiliares. A Carta Estadual, por seu turno, assegura também igual legitimidade à Defensoria Pública Estadual. Constata-se inicialmente que o projeto de lei atende aos requisitos formais de constitucionalidade, bem como de legalidade, vez que a matéria encontra-se em consonância com a Lei Complementar 111/2005. Por fim, destaca-se que, antes da mensagem ser enviada a essa Casa de Leis pelo chefe do Poder Executivo, a mesma foi submetida à apreciação e votação do Conselho Superior da Defensoria Pública Geral do Estado, onde teve o seu anteprojeto aprovado por unanimidade de seus membros. Ante o exposto, estando presentes os requisitos de constitucionalidade e legalidade na matéria, sou favorável à sua tramitação. Como vota, deputado Enel Filino. Com o relator. Deputado Lídio Lopes. Acompanho o relator. Deputado Renato Câmara. Com o relator. Deputado Cabalmi. Também, senhor presidente, com o relator. Eu passo a palavra ao deputado Lídio Lopes para as suas devoluções. Senhor presidente, eu preciso me afastar. Você volta, tá legal. Acho que não. Afastar aí. Tá bom. Bom dia, senhor presidente Barbosinha, muito bom dia, senhores pares, muito bom dia àqueles que nos honram com a sua presença nesse plenário e que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero fazer a devolução dos projetos que são sobre a minha relatoria. Primeiro, trata-se de projeto de lei 192/2018, que dá denominação ao plenário do Tribunal do Júri, no Fórum da Comarca de Fátima do Sul, autoria do Poder Judiciário, Estado de Mato Grosso do Sul, ofício 91/2018. Trata-se de proposição apresentada pelo Tribunal de Justiça, através do ofício 168 a 091/2018, que tem como escopo denominar o prédio do Fórum da Comarca de Fátima do Sul. Destaque-se ainda a importância e a grandeza dos trabalhos prestados pelo saudoso ex-oficial de Justiça da referida comarca, senhor João Leivino Filho, tendo desempenhado suas funções com excelência, demonstrando assim ser merecedora da homenagem pretendida. Só fazendo uma correção, senhor presidente, é o plenário do tribunal e não o prédio do fórum, como é que é o plenário do tribunal do júri. Em apertada síntese é o que consta do projeto. Em conformidade com o artigo 46, inciso 1, alineado o regimento interno, compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisar totalmente os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica e legislativa do projeto de lei. Conforme estabelece o artigo 107 da Carta Estadual, a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e ao Procurador-Geral da Justiça, ao Defensor Público Geral do Estado e Procurador-Geral de Contas e aos cidadãos. A Lei Estadual 3.276, 18 de outubro de 2006, dispõe sobre a denominação de próprios públicos estaduais nos seguintes termos. Artigo 1º. A denominação dos prédios públicos estaduais dá-se através de lei cuja iniciativa cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e ao Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. Quanto aos próprios públicos onde funcionam os órgãos do Poder Judiciário, a iniciativa do processo legislativo é exclusiva do Tribunal de Justiça. Índice a salientar que a proposta segue devidamente instruída com o termo de anuência da família do oficial de justiça. Desta maneira, diante de todos os dispositivos mencionados, fica demonstrada a competência do Tribunal de Justiça para iniciar o processo legislativo e definir os contornos da matéria em apreço, estando presentes os requisitos inerentes à constitucionalidade. Portanto, à vista de todas essas considerações, manifesto meu parecer favorável ao projeto de lei 192/2018, de autoria do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. Como voto.
Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o nobre relator. Como vota deputado Cabalmi? Também acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator e aqui eu quero fazer o registro, deputado de Lopes, que eu tive oportunidade de conhecer o João Leivino Filho, né, que foi oficial de justiça por vários anos em Fátima do Sul, honrado servidor público, né, que honrou muito a instituição, Poder Judiciário, do Ministério Público, do cumprimento de mandados, e é uma honra muito grande nós estarmos aqui discutindo essa matéria e uma justa homenagem, né, que o Poder Judiciário presta a esse servidor público, emprestando seu nome ao plenário do Tribunal do Júri da comarca de Fátima do Sul. Portanto, voto favorável e registro aqui, né, as condolências, né, aos familiares do João Leivino, mas também as nossas homenagens, uma vez que seu nome estará perpetuado no plenário do júri daquela comarca. A palavra continua com Vossa Excelência. Uma parte, senhor presidente. Em 2001, ele recebeu uma homenagem, né, apresentada pelo juiz da comarca, os juízes, os promotores e os demais servidores, por ser um servidor referência em 2001. Em 2004, ele veio a falecer. E, obviamente, que às vezes a gente se preocupa tanto em prestigiar autoridades renomadas, né, e que nós temos servidores exemplares nesse Estado que prestam serviço público por excelência e, caso aí, desse homenageado aí com o plenário do Tribunal do Júri, já bem comentado por Vossa Excelência. Projeto de Lei 183/2018 autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de Incentivo à utilização da biodigestores, a geração de energia a partir da biomassa e a Política Estadual do Biogás, no Estado de Mato Grosso e da outras providências. Autoria do deputado Felipe Orro. O objetivo do projeto em epígrafe é dar diretriz a que os dejetos, fezes e urinas produzidos na pecuária e também os resíduos orgânicos produzidos no Estado de Mato Grosso do Sul, seja na área urbana ou na área rural, sejam aproveitados na produção de energia e outros produtos por meio de biodigestores. Ressalta-se ainda que, além de resolver um passivo ambiental, a poluição causada pelos dejetos dos animais, o incentivo à implantação de biodigestores e a política estadual do biogás oferecerá uma nova fonte de renda ao homem do campo, diversificando a matriz energética sul-mato-grossense. Apertada a síntese é o que consta do projeto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação compete analisar as composições quanto à sua juridicidade, abrangendo constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e técnica e legislativa. Inicialmente, cabe esclarecer que o presente projeto possui vista iniciativa, pois a nossa Carta Estadual, em seu artigo 67 e 89, é expressa ao expor: a iniciativa de leis complementares ordinárias cabe a qualquer membro da Comissão da Assembleia Legislativa, o governador. São iniciativa do governador do Estado as leis que disponham sobre e compete privativamente ao governador do Estado exercer, com auxílio das secretárias de Estado, a direção superior da administração estadual. É importante dizer que a Constituição Federal de 88 estabelece o artigo 21, inciso 11º, se não vejamos, compete à União explorar diretamente, mediante autorização, concessão, permissão, o serviço de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização do serviço, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Destaque também que a nossa Carta Magna, no artigo 22, inciso 4º, que assim dispõe: compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Nesse sentido, é a jurisprudência remansada do Supremo Tribunal Federal, se não vejamos. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 88 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica. Uma relatoria do ministro Luiz Fux. Saliente-se ainda que os estados do Paraná e Santa Catarina, onde já existe lei que versa sobre a matéria em questão, foi exclusivamente apresentada pelo chefe do Poder Executivo de cada estado. Portanto, o projeto de lei trazido à análise dessa comissão possui importância meritória. Entretanto, apresenta óbice constitucional
que impede a sua transformação em diploma legal, ficando claro que é o chefe do Poder Executivo que possui a competência privativa para legislar sobre a matéria em questão. Diante do exposto, demonstrada a inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 183/2018, opino pela sua não tramitação. É como voto, senhor presidente. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o nobre relator. Como vota deputado Cabalmir? Também acompanho, senhor presidente. Também acompanho o relator e acho que esse já deve ser um de vários projetos que trata de energia e que tem o mesmo destino, né? E acaba gerando controvérsia depois na discussão no ambiente lá. É verdade. Porque aí discute-se o mérito. E, na verdade, aqui nós analisamos o aspecto de constitucionalidade e legalidade, né? Então, já houve, eu, inclusive, fui autor de um veto e um projeto também de autoria do deputado Felipe O, que tratava de questão de energia, se não me engano, energia eólica. E foi exatamente, o projeto era meritório, mas tinha visto de iniciativa e nós negamos aqui tramitação. Portanto, pelas mesmas razões lá atrás eu fiz em relação à energia eólica, faço também em relação a esse projeto, acompanhando bem lançado voto de Vossa Excelência. Projeto de lei 245/2018, autoria do deputado Maurício Picarelli. Dispõe sobre a adaptação de banheiros públicos aos ostomizados e da outras providências. Chega a essa comissão para exame e emissão de parecer o projeto de lei epígrafe que tem por objetivo a adaptação de banheiros públicos aos ostomizados, com equipamentos adequados para as práticas higiênicas necessárias, bem como aqueles que atendam às necessidades especiais das pessoas colostomizadas, ileostomizadas e urostomizadas. A finalidade busca minimizar os inúmeros transtornos, dificuldades e constrangimentos com a disponibilização de banheiros públicos adequados. Em apertado assim, isso é o que consta. Deve-se esclarecer que interesse local não significa interesse exclusivo do município, até porque não há interesse local que não seja também, em maior ou menor medida, interesse regional e nacional. Nas palavras do doutrinador Eli Lopes Meirelles, na 8ª edição de sua obra Direito Municipal Brasileiro, o que define e caracteriza o interesse local, inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse do município sobre o Estado ou da União. Isso é precisamente o que se verifica em caso da medida proposta. Não podemos nos esquecer de que o Estado é composto por mais de 70 municípios, com características muito diversas e que cabe a cada um deles avaliar a necessidade ou não da adoção de medida proposta por projeto de lei em análise. Assim, parece-nos indevido abarcar necessidades tão diferentes em um comando genérico que pode não atendê-las. Afinal, não podemos olvidar que o caput do artigo 170 da Constituição da República determina que o princípio da livre iniciativa prevalece para as entidades privadas. Dessa forma, tais entidades são dotadas de autonomia e regidas pelo direito privado, notadamente pelo direito civil, que é de competência legislativa privativa da União. E o Estado só poderia intervir no domínio privado nas situações em que se justifica a proteção do interesse público, como, por exemplo, o caso da proteção da saúde, da segurança pública, da defesa do meio ambiente. No tocante à medida em tela, a própria lei do mercado regula tal matéria, uma vez que as mães que têm filhos pequenos e acham importante a comodidade em questão, irão procurar o estabelecimento que disponibilize dependências exclusivas para amamentação e fraldário. Por sua vez, os proprietários dos estabelecimentos que optarem por prestar esse serviço certamente organizarão dependências imobiliárias para tal finalidade. Por fim, a Constituição Estadual, em seu artigo 89, reserva iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo projetos de lei que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias de Estado e órgão do Poder Executivo. Portanto, o projeto de lei exposto à análise dessa comissão possui importância meritória. Entretanto, apresenta óbice constitucional que impede a sua transformação em diploma legal. À vista de todas as considerações, opino pela não tramitação do projeto de lei 180/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli. É como voto. Apresentando aqui, senhor presidente, um parecer e um laudo apresentado pela FEBRABAN, da Federação Brasileira de Bancos, e qual manifesta literalmente contrário ao projeto. É como voto. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o nobre relator. Deputado Cabalmir? Também, senhor presidente. Também acompanho e lembro que, recentemente, nos debatemos aqui um projeto também, não me engano, de autoria do mesmo parlamentar, deputado Maurício Picarelli, que discutia também sobre banheiro e falava sobre campainha, alguma coisa dessa natureza.
E, pelas mesmas razões, aqui foi discutido, acho que foi até aprovado, foi vetado, depois nós voltou esse assunto, uma vez que as normas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, dispõe sobre essas questões, né? E... Por outro lado, eu entendo que já tem hoje a exigência dos banheiros portadores em estados especiais, que, na verdade, os comerciantes todos fazem. Você imagina ter que adaptar outro sistema de banheiro hoje para os ostomizados, com todo respeito aos ostomizados, uma outra iniciativa, um outro banheiro. Você imagina daqui a pouco um outro segmento vem cobrar um outro tipo de banheiro. Quer dizer, nós vamos ter que ter 10 tipos de banheiro em cada estabelecimento e acaba realmente Eu acho que a primeira questão, deputado de Lopes, tem que ser discutida é ter banheiros. Porque, na verdade, há uma carência muito grande e a ausência de banheiro, de qualquer espécie de banheiro. Eu acho que o comércio que for fazendo aqueles banheiros já adaptados para os portadores em estados especiais, que seja o cadeirante e tudo mais, já pode pensar, então... Até porque o município, quando ele aprova o projeto, ele já dispõe a respeito das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que dispõe sobre a questão da construção. A palavra continua com Vossa Excelência. Por último, senhor presidente, trago projeto 175/2018, autoria do deputado Paulo Ciuf, apresentado o voto do deputado Cabo Almi, que manifestou-se pela tramitação do mesmo. Eu fiz um voto separado, pedi vice, fiz um voto separado, que eu posso apresentar. O projeto de lei 175/2018, apresentado pelo nobre deputado estadual, deputado Paulo Ciuf, que dispõe sobre a isenção da taxa de águas e energia elétrica, associações de pais e amigos excepcionais, a paz em todo o Estado. Em breve justificativo, o autor está que os benefícios supracitados podem ser concedidos por imunidade ou por isenção de tributos. Ressalta-se ainda que a imunidade é a renúncia fiscal, que proíbe a instituição de impostos sobre entidade do terceiro setor, sendo uma proteção concedida pela Constituição Federal, desde que as condições que a lei considera essenciais e reconhecimentos sejam cumpridos. Em tempo, o autor apresentou a emenda aditiva número 1, que inclui tal isenção, além das associações de pais e amigos dos excepcionais, a paz, as pestalozes, cotolengo, cirfa, lar do idoso do nosso Estado. Em síntese, é o relatório. Cumpre informar que, segundo o que dispõe o regimento interno desta Casa de Leis, em seu artigo 46, inciso 1º, a linha A compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação nos vários aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, não podendo adentrar qualquer forma no mérito legislativo, e sobre essa prisma, vejamos, a Constituição Federal prescreve o artigo 21, inciso 9º e artigo 12º, a linha B, verbes, compete à União elaborar e executar planos nacionais de regimental de ordenação de território e desenvolvimento econômico e social, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Deste modo, o artigo 22 da Carta Federal estabelece: compete privativamente à União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Ficando claro que a União tem competência exclusiva para legislar sobre energia elétrica e cabe unicamente à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, regulamentar as políticas de prestação de serviço, conforme estabelece a Resolução Normativa 414, de 9 de 9 de 2010. Pois bem, na expressa enumeração das competências municipais, a Constituição Federal aponta ser de competência dos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão o serviço público de interesse local, artigo 30, inciso 5º, bem como legislar sobre assuntos de interesse local, artigo 30, inciso 1º. E o serviço público de tratamento de esgoto e saneamento fundamental, serviço de natureza sanitária e de repercussão na saúde pública e no meio ambiente, é serviço público de predominante interesse local, conforme o consenso histórico que já se firmou no tema. É o que aponta o saudoso Eli Lopes Meirelles, jurista especializado em direito municipal. As obras de serviços por fornecimento de água potável, eliminação de detritos sanitários domiciliares, incluindo captação, condução, tratamento e despejo adequado, são atribuições e princípios do município, como medidas de interesse de saúde pública em geral e dos usuários em particular. O abastecimento de água potável e industrial é serviço público necessário
a toda a cidade ou núcleo urbano e, como tal, incumbe ao município prestá-la nas melhores condições técnicas e econômicas para usuários. Meirelles, direito brasileiro. Outro, não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Matéria de competência local, modo de fornecimento de água potável e ausência de competência estadual. O tribunal, por entender falecer competência ao Estado para legislar sobre interesse local. Constituição Federal, artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, deferiu pedido de medida cautelar para suspender, até decisão final, a eficácia da Lei Estadual 11.560. Recurso extraordinário de direito constitucional, conflito de competência legislativa, autonomia municipal para fixar tarifas de serviço público local. Implementado pelo município de Maringá, editado no exercício de competência municipal para dispor sobre a organização dos serviços públicos locais, entre os quais se inclui o serviço de água e esgoto, recurso extraordinário, qual nega provimento. Por fim, o artigo 148 da Constituição Estadual assim dispõe: não será admitida a concessão de anistia ou isenção fiscal do último exercício de cada legislatura, salvo no caso de calamidade pública nos termos da lei. Portanto, o projeto de lei trazido à análise dessa comissão possui importância meritória, entretanto, apresenta óbice constitucional que impede a sua transformação em diploma legal. Diante do exposto, emito o voto em separado pela não tramitação do projeto de lei 175/2018 e sua emenda aditiva número 1, ora apresentada. É como voto, senhor presidente. O voto de relatoria do deputado... Cabalmi, que foi pela tramitação. Tá, deputado Cabalmi, manifesto contrário. Pela tramitação, que é o projeto do Dr. Paulo Silva, que dispõe sobre a isenção de taxas de água e energia a várias entidades, a Paz, Pestalozes, Cotolengo. Isso é uma matéria que já foi discutida aqui mais de uma vez já aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Como vota o deputado Renato Câmara? Eu sou favorável à sua tramitação. Deixando claro, senhor presidente, que além de ele ser uma matéria constitucional que não cabe a esta casa legislar sobre a matéria, o artigo 148 da Constituição Estadual diz que não será admitida a concessão de anistia ou isenção fiscal no último exercício de cada legislatura. Quer dizer, salvo no caso da calamidade pública, nos termos da lei. O que não é o caso, né, que nós estamos no último ano da legislatura, não cabe um projeto nesse sentido. Então, como nós tratamos aqui de constitucionalidade, não meritoriamente, salvaguardando que o projeto é excepcional meritoriamente, mas como essa comissão ela tem o condão de manifestar pela constitucionalidade ou não, eu manifesto pela inconstitucionalidade da mesma e pela não tramitação. Eu acompanho aqui o bem lançado voto do revisor, deputado de Lopes, pela questão constitucional, porquanto não pode ser oferecido incentivos, em ano eleitoral, e também pela questão de constitucionalidade, legalidade, uma vez que se trata de contratos aqui que você estabelece com empresa privada, como é a questão de energia. A partir do momento que você concede isenção para determinados, quem que vai repor essa diferença? Evidente que a empresa de energia ela vai inexoravelmente adentrar com a declaratória de inconstitucionalidade, uma vez que ela não pode ser submetida a questões que não foram estabelecidas no contrato, quando estabelecido a concessão do serviço, e assim as outras empresas de prestação de serviço. Então, no mérito, é evidente que esses projetos, ele às vezes chega até a constranger, porque quem está do outro lado, deputado Renato Câmara, ela analisa sob o aspecto do, olha, mas é muito bom, porque essas entidades, elas sobrevivem às duras penas, Pestalozes, Rapaz, Cotolengos, a gente sabe das imensas dificuldades que ela tem. E aí, quando apresenta um projeto desse, ele gera essa discussão. Olha, o deputado queria dar essa isenção e aí os malvados lá da CCJ negaram a tramitação. Mas aí é importante quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo
Qual é o papel desta comissão? O papel desta comissão é fazer o filtro de projetos que serão aprovados, depois serão vetados pelo governo. Nós vamos ter que depois discutir, acabar acompanhando o veto, ou, né, com ações que serão discutidas no judiciário, porque uma vez que você vai submeter uma dessas concessionárias a essas condições, inexoravelmente ela vai recorrer e vai ganhar, uma vez que a posição dos tribunais superiores é pacífica e unânime a respeito da impossibilidade de você impor condições que não estão estabelecidas dentro do contrato de concessão. Então, aqui nós estamos analisando constitucionalidade e legalidade. O mérito perfeito, excelente a ideia, muito bom. Só que nós não podemos fazer essa cortesia aqui, porque nós estaríamos ferindo aqui princípios de legalidade e de constitucionalidade. Portanto, eu acompanho o voto do revisor. E, além do que, o aspecto fundamental é da impossibilidade, também, se não fosse esta, né, também da impossibilidade de se fazer, né, isenção em ano eleitoral. Feito as devoluções, nada mais, senhor presidente. Eu indago aos senhores parlamentares se tem mais algum questionamento. Deputado Cabalmi. Senhor presidente, o senhor colheu o voto do deputado Renato Câmara? Sobre essa matéria? Colhi, o deputado acompanhou... Eu não votei também. Oi? Né? Senhor relator. Eu sou relator. Ele acompanhou o relator. Ele acompanhou o relator. Pela tramitação. Senhor presidente, ainda sobre a matéria. Primeiro, as empresas, elas precisam ter aí um compromisso, uma obrigação com o social também. Em algum aspecto, em algum lugar, de alguma forma, precisa, né, ter esse olhar aí benevolente do ponto de vista de contribuir. Essas entidades prestam um atendimento relevante sobre, igual você já falou aqui, de convênios, de doações, né, inclusive doações. Então, o espírito do deputado Paulo Silva, quando legislou sobre essa matéria, de fato, é de desonerar essas entidades para que ela possa cada vez mais prestar um serviço a esses seres humanos, essas famílias que precisam de um apoio, que encontra nas APAES, nessas entidades, esse suporte. Então, eu acho que o deputado Lídio Lopes pegou a parte ruim aí do Erli Lopes Meirelles, em vez de pegar a boa, porque o Erli, em alguns momentos também, ele tem alguns pareceres que permitem o legislador, o legislador, a legislar sobre essas questões. E por conta disso daí, eu quero aqui até cumprimentar o deputado Renato Câmara, que está permitindo que o projeto vá para plenário e que nós possamos fazer uma discussão mais ampliada, um debate, e aí sim, acho que no voto do colegiado, a gente possa decidir se o projeto segue ou não para as demais comissões. Respeito também a opinião de Vossa Excelência, sim, mas eu continuo mantendo a minha posição. Não, aí, que o projeto possa ser amplamente discutido. Perfeito. Nós respeitamos aqui a opinião de cada um. O grande problema que tem é que, quando esse assunto é levado a plenário, a discussão não é técnico-jurídica. A discussão é de mérito, como Vossa Excelência está se manifestando. O que nós estamos discutindo aqui não é mérito do projeto. Do ponto de vista de mérito, todos nós concordamos as dificuldades das APAES e dessas entidades. A questão central nós podemos oferecer essas concessões? Porque, da mesma forma que nós temos a APAE, eu tenho dúvida que vai surgir aqui N entidades. Nós podemos submeter essas empresas à condição de oferecer isenção. Nós temos, por exemplo, a tarifa social. Tarifa social é de lei. Determinadas pessoas, tanto da parte de energia quanto de água, que preenchem determinadas condições de metro quadrado, consumo, elas podem ser enquadradas na tarifa social, que tem um desconto de até 60%. A questão que nós estamos questionando do ponto de vista legal, como que pensam os tribunais a respeito desse assunto? Esse é um assunto que não há divergência. Esse é um assunto que é aprovado aqui, mesmo que eventualmente sancionado, a concessionária vai recorrer ao Poder Judiciário e, inexoravelmente, vai derrubar. Então, o papel nosso aqui é de cumprir essa função aqui, que, às vezes, ela é árdua, né, para nós aqui. Porque ela é mal interpretada às vezes, e às vezes mal utilizada, deputado Cabalmi. O problema não é quando... Porque quando você discute juridicamente,
E aí interpreta se o tribunal pode pensar de um jeito e o tribunal pensar outro, não é? Quando a divergência jurídica, a discussão ela é salutar, ela é interessante. O grande problema é quando você traz uma interpretação jurídica, não é isso, para a matéria, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista do entendimento dos tribunais, e o outro lado manifesta do ponto de vista da emoção, do mérito da matéria. Aí você tem uma discussão desigual e que, às vezes, submete a nossa comissão a uma condição ruim perante aqueles que estão ouvindo do outro lado e que não sabem, às vezes, esse assunto. O deputado diz lá, olha, eu queria aqui ajudar essa instituição. Imagina as nossas rapazes aí, com essas crianças que precisam, e agora aqui, estão negando aqui, dar essa concessão. Olha, aí você submete a comissão a uma condição de não poder cumprir o seu papel, quando cumpre, expõe os deputados a uma condição que não é real, que não é verdadeira, porque, do ponto de vista de mérito, uma vez passada pela constitucionalidade, no mérito, eu creio que todos nós iremos concordar. Não é isso? Se nós pudéssemos transpor a questão legal e discutir o mérito, todos nós seríamos favoráveis a essa condição. O que eu penso, deputado Cabo Almir, é que, do ponto de vista de legislação federal, quando da concessão, deveria ficar consignado os contratos. Com essas concessionárias, qual é o papel e a extensão do papel social que ela deve cumprir. Que não é muito claro. A gente pega a questão de energia, por exemplo, num determinado período distribuiu-se geladeira, num outro determinado período fez... Não existe muita clareza das concessionárias de serviço público de qual é o papel social que ela deve cumprir. Eu acho que aí entra a questão da legislação federal e a cobrança aos parlamentares federais para poder, do ponto de vista de legislação, regulamentar isso. Né? Pela ordem, senhor presidente. Questão meritória seria a primeira a fazer a grande defesa, mesmo porque faz parte da Frente Parlamentar de Assistência Social, contato com todas as instituições, principalmente em Campo Grande, no que tange assistente social, a gente tem um acesso muito forte. Seria o primeiro, meritoriamente, discutir essa questão de benefícios às entidades. Nós estamos discutindo aqui a questão da constitucionalidade, e aí ela pega por dois aspectos. Primeiro, que não compete a nós legislarmos sobre energia, água e energia, já discutido, inclusive, no projeto anterior, que foi rejeitado aqui, já apresentado pelo deputado Felipe O, na mesma esteira, o projeto, e segundo, pelo prazo que não nos permite, no último ano de legislatura, concessão de benefícios. Aqui, que essa casa já se manifestou em vários projetos, já negando a tramitação, e na mesma esteira também já foi apresentado projetos com relação à água, energia, benefícios a entidades, rejeitado por esta comissão. Então, nesse entendimento, que foi que eu pedi vista para que pudesse fazer um voto em separado na questão da constitucionalidade. Obviamente que no plenário, na questão meritoriamente, os 24 deputados manifestaria favorável, mesmo porque nós somos parlamentares, somos políticos, né? E com isso atenderíamos entidades. Felizmente, no que tange esta comissão, os ossos do ofício, não tem como manifestar de forma diferente. Muito obrigado. Eu só queria fazer um outro registro, antes de passar a palavra ao deputado Cabo Almir, que é uma das questões que nós temos aqui, porque hoje nós estamos aqui compondo essa comissão. Amanhã serão outros parlamentares que estarão aqui. E a gente tem que criar uma blindagem para que não possa ser utilizado politicamente, porque eu apresento um projeto sabidamente inconstitucional, mando para a CCJ. E aí eu quero ter um voto contrário para me levar assunto em plenário. Só que aí eu levo ao plenário e eu faço a discussão política, me aproveitando da matéria, para que eu possa me beneficiar politicamente de um determinado assunto, quando reconhecidamente eu sei que a matéria é inconstitucional. Aí o deputado Renato Câmara expõe esta comissão a uma condição de que o parlamentar fica depois apresentado para a sociedade, alguém utilizando o deputado Renato Câmara, o deputado Barbosinha, contra que as rapazes tenham... Isso é má fé. Compete aos deputados que compõem esse parlamento respeito aos parlamentares que compõem essa casa. Não estou dizendo, Cabo Almir, não estou entrando no mérito do voto de cada um aqui, não. Eu só estou dizendo da utilização, às vezes indevida, da apresentação de projetos. Se eu reconhecidamente sei que um projeto é inconstitucional, eu ir em plenário, discutir o mérito para me beneficiar desse projeto, para expor o deputado que compõe, então nós vamos aí perder a finalidade da CCJ. Porque aí nós vamos ser compelidos a aprovar todos os projetos e só discutir veto.
né? Então, a função nossa, e acho que nós cumprimos muito bem aqui, fazer um elogio aqui, né? Nós estamos finalizando o ano legislativo, deputado Cabalmi, ao papel que nós cumprimos aqui nesta comissão, às vezes incompreendido. Mas é um papel fundamental e vital, deputado Lídio Lopes, para o bom funcionamento legislativo. Nós limitamos aqui, obviamente que tem matéria que passa, acaba sendo vetada, depois nós rejeitamos ou aprovamos o veto. Mas nós impedimos que diversas matérias, que inexoravelmente seriam vetadas, pudessem tramitar pela casa. Então, eu penso que essa comissão ela cumpriu bem o seu papel. Palavra do deputado Cabalmi. Não, senhor presidente, apenas para dizer que a preocupação de Vossa Excelência procede, mas justamente essa comissão ela é composta de 5 membros, para que seja unânime em alguns momentos e em outros não. Né? A unanimidade nem sempre ela é positiva. Então, a preocupação procede, mas além, né, do parecer desta comissão, o projeto, da forma como está sendo encaminhado, vai para o plenário. Vossa Excelência tem um entendimento que lá é a questão de mérito, mas caso o plenário, né, que além de nós 5, somos 24 lá, tem um entendimento da matéria seguir pelas comissões, ela pode ser barrada de uma outra comissão ainda, ela cabe veto do governo, ela cabe a questão judicial das próprias empresas. Então, nós não temos que estar preocupados aqui, né, com o malefício do projeto, com o mal que o projeto possa causar, e sim com o benefício que o projeto, caso passe por todas essas questões já citadas por mim aqui, ele venha tornar lei. Enfim, Vossa Excelência foi muito claro, dificilmente ele tornará lei, mas na minha avaliação, a que eu faço, eu acho que cada parlamentar que tem um sentimento, é que nesse momento o projeto deve seguir para o plenário. Por mais que Vossa Excelência, o deputado Lídio Lopes, tente me convencer, eu estou convencido que o projeto deve ir para o plenário. E eu quero, assim, admitir, que o meu entendimento foi derrotado, a minha tese foi derrotada, chegando no plenário e o projeto sendo arquivado, acabou. Então, não há por que criar uma tempestade no projeto se tem todas as instâncias a serem percorridas. É isso. Eu agradeço ao deputado Cabalmi e indago ao deputado Renato Campos se tem mais alguma manifestação. Senhor presidente Barbosinha, caros colegas, deputado Cabalmi, deputado Lídio Lopes, ainda diante desse tema, é importante fazer o esclarecimento. Sempre bom esclarecer a função da CCJ, que é reconhecer a constitucionalidade dos projetos. Simplesmente dizer se os projetos são legais ou não. E ocorreu nessa campanha eleitoral, e é importante registrar aqui nessa Casa de Leis, e nós que estamos transmitindo pela TV Assembleia, que na campanha eleitoral um vereador lá em Viema, chamado Juliano Ferro, fez um vídeo dizendo, nesse vídeo, que era para a população não votar no deputado Renato Câmara, que era indigno de votar, porque ele apresentou na CCJ um projeto que diz que é para liberar a discussão de gênero nas escolas, e que pai e que mãe que quer discutir isso. Então, um vereador que não entende o procedimento aqui dessa casa usou de má fé para ir contra a minha imagem, e também, nobre colega deputado, presidente da CCJ Barbosinha, se ele, nesse vídeo, fez isso sabendo que aqui na CCJ é só para reconhecer a legalidade, ele usou de malandragem. E eu não quero acreditar que esse vereador Juliano Ferro é malandro. Não quero acreditar nisso. Mas, se não for má fé, ele desconhece a legislação aqui dessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Lídio Lopes. Voltamos ao mesmo assunto, porque aqui essa casa é política. Quando você se manifesta, obviamente que alguém vai pegar e vai para as entidades dizer: olha, eu apresentei, mas o deputado Lídio, o deputado Barbosinha foram contrário a vocês serem beneficiados. Por isso que essa casa tem que ter uma análise muito perfectória com relação ao tema. Nós, recentemente,
eu e Vossa Excelência, passamos por um problema nesse sentido. Nós vamos discutir a legalidade de um projeto apresentado pela Soma Sul aqui, que é a Ação de Prefeitos. Vamos discutir no Tribunal de Contas a questão da legalidade disso, né? E entendemos e fomos atacados dentro do grupo dos próprios prefeitos, articulando, como se nós dois fôssemos contrários aos prefeitos, aos ex-prefeitos, e nos desarticularam os municípios. Então, acabou que o projeto não prosperando por realmente ser inconstitucional. Então, esta comissão tem que ter muito cuidado com relação a isso, para que não se usem de politicagem contra essa comissão e nós venhamos sair prejudicados. Senão, não vale a pena você fazer parte como membro da Comissão de Constituição e Justiça, porque a partir que você faz parte de uma comissão para depois você ser atacado lá na frente e ser usado de maneira contrária a você, é melhor você ficar só no plenário discutindo o mérito de todas as proposições. Muito obrigado. É exatamente essa observação que eu fiz anteriormente, né? Isso aqui é cíclico. Hoje somos nós, amanhã serão outros parlamentares. Nós vamos estar em plenário. Então, nós temos uma responsabilidade, né, com a casa, com a sociedade e com o esclarecimento público. É função do parlamentar ele se comportar de forma ética, de forma moral, primeiro com seus pares. Não é isso? Até para que a gente possa passar o exemplo. Porque a preocupação é exatamente essa. É o uso indevido da nossa manifestação, deputado Renato Câmara, Vossa Excelência acaba de dizer aqui, não é? A partir do momento que eu me posiciono do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade, contrária a um projeto, por entender que ele fere, né, algum aspecto legal ou constitucional da matéria, eu me posiciono, aquele deputado ou alguém que está lá do outro lado, mal intencionado, utiliza, dizendo, olha, eu queria fazer isso aqui. Olha aqui, eu apresentei o projeto de lei nesse sentido. E olha aqui, ó, o deputado Renato, olha o deputado Cabalmi, olha o deputado Barbosinha, foram contra. Não saiu por causa disso. Eles foram contra a matéria. Isso é má fé. E aí a Comissão de Ética da Casa, ela precisa, se isso obviamente ocorrer, nesse caso, Vossa Excelência menciona um vereador. Se ocorrer com um parlamentar, isso fere, no meu entender, a conduta ética que o parlamentar deve ter em relação aos seus pares. Né? Feito esse esclarecimento, eu acho que foi importante nós avançarmos, deputado Lide Lopes, né? Também a função nossa de esclarecer. Né? Então, eu agradeço aos ilustres deputados Lide Lopes, deputado Renato Câmara, deputado Cabalmi, agradeço as nossas assessorias, né? E agradeço aqui pelo bom andamento da CCJ. Eu acho que a produção, a distribuição, a devolução e a discussão, ela é muito salutar e tem enriquecido aqui, obviamente, os anais dessa casa com os aspectos jurídicos que são abordados nessa comissão. Agradecendo a todos, desejamos um excelente dia e declaramos encerrada mais uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a todos, tenhamos um excelente dia. Muito obrigado.